Olá, tudo bem? Não tenho outra forma de começar este vídeo senão fazendo essa simples pergunta aos juízes do Supremo Tribunal Federal. Estão à espera de quê para mandar para a cadeia Jair Bolsonaro e todos os envolvidos na tentativa de golpe, os generais Heleno, Braga Neto? O que é que essa gente está fazendo ainda solta? Que mais será preciso para meter essa gente na cadeia? Imaginem a vergonha que será para o Supremo, a vergonha que será para a PGR, se Jair Bolsonaro fugir do país. O facto dele ter o passaporte confiscado, ele não está da posse do seu passaporte, não o impede de fugir do país. O Brasil é um país enorme, com fronteiras com muitos países. É muito fácil, é extremamente fácil colocar o Bolsonaro fora do país e, a partir daí, colocá-lo nos Estados Unidos, por exemplo, onde em breve estará no poder o Donald Trump, que com certeza vai lhe dar abrigo. Ou então ir para um outro país qualquer. Ele pode ir, por exemplo, numa fase inicial para a Nicarágua, por exemplo, ou para as Honduras. Um país que com certeza países que com certeza o acolheriam. E a partir daí, ele, quando logo que Trump chegasse ao poder, ele salta para o outro lado. Ele podia ir até para a Argentina. Alguém tem dúvidas que se Bolsonaro atravessar a fronteira para a Argentina, ele terá abrigo por parte do governo de Milei? É extremamente fácil para o Bolsonaro fugir do país e será uma vergonha muito grande. Depois do que soubemos hoje, de que tinham feito um plano que estava prestes a ser posto em prática, plano esse que foi elaborado dentro do Palácio, ou seja, um plano em que o Jair Bolsonaro está evidentemente envolvido, onde se pretendia assassinar o Presidente da República eleito, o Vice-Presidente eleito, o Lula e o Geraldo Alckmin, e ainda o Juiz do Supremo, e depois esses próprios que criaram um plano para assassinar essas personalidades essenciais para a democracia brasileira, iriam criar um comitê de crise essa criada por eles próprios, com o objetivo de quê? De instaurar um regime militar. Alguém tem dúvidas que o que eles iriam fazer a seguir seria dissolver o Parlamento, o Senado, dissolver o Supremo e colocar nesses poderes pessoas ligadas ao novo regime que seria estabelecido, que seria evidentemente um regime totalitário, se calhar mais duro ainda do que foi o do 64. Isto já tarda tomar uma posição. Já assistimos a uma tentativa mais uma tentativa de explodir com o Supremo, no caso, com o objetivo de matar Alexandre de Moraes, em que, felizmente, o pior que aconteceu foi a morte do próprio terrorista, porque é disso que se trata, estamos a falar de um terrorista. É claro que nós temos que passar a tratar o bolsonarismo como um braço político de um movimento terrorista. Não se pode continuar a tratar o bolsonarismo como uma corrente política ideológica. Não é. Para mim, já está evidente há bastante tempo, mas agora não deixei de ter qualquer tipo de dúvidas que o bolsonarismo está para o terrorismo no Brasil como o Sinn Féin estava para o terrorismo na Irlanda do Norte no tempo do IRA. Para quem não sabe, há
até acabou, talvez há uns 30 anos atrás, não sei bem, na década de 90 ou início desse século, um movimento terrorista que havia na Irlanda do Norte, que pretendia a independência da Irlanda do Norte e a integração dela na República da Irlanda. E esse movimento terrorista, ele, tal como a ETA no País Basco, promovia uma série de atentados. E esse movimento, estranhamente, tinha um braço político perfeitamente legal, era eleito, tinham deputados no Parlamento, de um partido político chamado Sinn Féin. Esse Sinn Féin era o braço político dessa organização terrorista. No Brasil, o bolsonarismo é basicamente isso. Existe um movimento terrorista encabeçado por essa gente, Bolsonaro e todos esses militares, e não só, que estão envolvidos nesse caso. E existe os deputados, senadores, todos esses políticos bolsonaristas que funcionam como uma organização que procura legitimar esse movimento terrorista, defender. Reparem bem, há um atentado contra... Houve o 8 de janeiro, ok? Houve o 8 de janeiro, aquela tentativa de explosão de um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Houve a tentativa de invasão da Polícia Federal em Brasília. E tudo isso foi, por esse movimento, por esse, como eu disse, esse braço político desse movimento terrorista, chamado bolsonarismo. Basicamente, o que eles têm feito? Teorias de que quem provocou isso foram infiltrados da esquerda, sendo que são infiltrados da esquerda que eles querem anistiar, eles querem criar uma anistia para pessoas de esquerda. Imaginem o descabimento disso, mas para eles a questão da lógica, a questão da coerência não faz nenhuma diferença. Houve agora essa tentativa de matar o Alexandre de Moraes com esse Unabomber brasileiro que tenta entrar no Supremo e provavelmente se abraçar com o Alexandre de Moraes e explodir-se juntamente com ele. Imagina ao que chegou, uma coisa que seria impensável no Brasil. Hoje estamos a assistir a algo muito parecido com os homens-bombas desses movimentos terroristas dos países islâmicos. No Brasil, este caso é um caso muito semelhante a isso. E o que é que esse movimento fez? Em vez de condenar isso, em vez de assumir que existe um caso grave e de tentativa de dissolução do regime democrático, não. O que eles fazem é, mais uma vez, responsabilizar inclusivamente o Lula, que seria uma das vítimas desse e depois tentam criar que, mais uma vez, é um infiltrado. É evidente que essa gente não é uma gente que está ali para defender a democracia. É evidente que essa gente está ali para defender esses terroristas. É um braço político do terrorismo no Brasil. Isso não é aceitável. Essa gente, inclusivamente, tem que ser retirada da política. Essas pessoas não podem estar no Parlamento. Elas não podem fazer parte do processo democrático, porque são pessoas que estão a atentar contra a democracia. Não é pelo facto de eles serem políticos, não serem agentes materiais dos atentados, que eles não estão envolvidos. É evidente que estão, porque a partir do momento que eles assumem a defesa dessa gente, é evidente que eles estão-se a assumir como integrantes desse movimento terrorista. E não se pode aceitar terroristas dentro do Parlamento do Brasil. Essa gente tem que ser retirada da política. Inclusivamente tem que ser investigada a vida delas, tem que saber o grau de envolvimento delas nesse movimento terrorista e parar. Muitos deles têm que ir parar na cadeia. Não pode estar aí para a cadeia apenas aqueles soldados que foram utilizados no processo de tentativa de golpe, ao passo que aqueles que são os verdadeiros líderes de todo esse movimento continuam soltos. Essa gente não só tem que ser retiradas da política, é preciso investigar, saber o grau de envolvimento delas nesse processo, e uma vez constatado que existe um grau de envolvimento no processo, essa gente tem que parar na cadeia.
Mas, primeiro que tudo, quem já devia estar na cadeia, porque existe o risco de fuga, são os líderes desse movimento. Desde logo, o Jair Bolsonaro e os generais e os militares, de um modo geral, que estiverem envolvidos nisso, militares e não só. Todos aqueles que, desempenhando graus de chefias, estão a encabeçar esse movimento, ainda estão soltos. Essa gente já devia estar toda na cadeia. Até porque isso seria um recado claro e definitivo para essa gente, que se esses já foram presos, elas também serão. Estás a perder um tempo precioso. Vai ser uma vergonha muito grande para o judiciário brasileiro, se na altura em que se decidirem prender o Bolsonaro já não esteja no país, já não seja possível prendê-lo, assim como esses generais. Será uma vergonha para o judiciário. Isso não pode acontecer. O Bolsonaro tem que ser detido imediatamente. No mínimo dos mínimos, ele e toda essa gente deveriam estar a ser monitoradas com tornozeleiras eletrónicas, de forma a saber aonde é que eles estão em cada momento, para, no caso de tentativa de fuga, a polícia poder intervir e detê-los imediatamente. Ou, por exemplo, qualquer tentativa de retirar a tornozeleira, a mesma coisa, ok, detenção. Agora, imagina descobrir-se um documento em que o objetivo era envenenar o Presidente da República, o Vice-Presidente e ainda um juiz do Supremo Tribunal. E quem foi que foi preso nesse processo? Foram militares, só que militares, sim, que têm que estar presos, evidentemente. Mas outros que estão envolvidos com graus de chefia, como o Braga Neto, inclusivamente uma dessas reuniões, ao que apareceu na imprensa, teria sido na casa dele que foi feita a reunião para tratar desse assunto. Porquê é que os outros foram presos e ele não está preso? O general Heleno, a mesma coisa, está evidente que ele está preso. E desde logo o Jair Bolsonaro, porque inclusivamente o documento é impresso no Palácio do Planalto, na casa do Presidente da República. Querem mais evidente que ele está envolvido nesse processo, porque é que os outros estão presos e ele não. Não dá. Desculpem. Não dá para entender. Existe um risco real de fuga e se isto acontecer, será uma vergonha para o judiciário brasileiro. A democracia no Brasil continua em risco e se o judiciário não começar imediatamente a meter essa gente na cadeia e de preferência antes da tomada de posse do Trump. Não que o Trump vai ter nenhum envolvimento, que é evidentemente que não. O Trump quer lá saber dessa gente, mas ainda que tivesse a saber, com que hipótese ele tem de intervir na política brasileira, isso não existe. Mas é importante dar desde já esse sinal. É um sinal de que dizemos, não importa quem venha a seguir, não importa se é o Trump, não importa quem for, essa gente já está presa e já está a pagar pela pena. Porque é evidente que o julgamento vai concluir o envolvimento dessas pessoas. Alguém acha possível que alguma dessas pessoas possa ser inocentada nesse processo, que não tenha que pagar por esse crime? Não existe essa possibilidade. A justiça tem que atuar imediatamente, colocando essa gente na cadeia. Está mais do que evidente que... mas não foi flagrante. Como não é flagrante? O processo tem mostrado que o processo continua. O flagrante continua. Não foi o 8 de janeiro e acabou. Não, temos agora esse Unar Bomber, não é? Temos agora mais uma modalidade. O Brasil, felizmente, nunca teve problemas com terrorismo, mas agora tem terrorismo interno, com práticas muito semelhantes ao dos homens-bombas dos países muçulmanos, a querer explodir com o ministros do Supremo, a querer explodir com símbolos nacionais. Todo o documento mostra quem são as pessoas envolvidas, o grau de proximidade delas com o poder, e só aqueles que estiveram no processo de elaboração do plano é que foram presos,
sendo que os outros, que evidentemente estavam envolvidos, inclusivamente seriam eles a chefiar. Repara, no documento, o comitê de crise seria chefiado por quem? Pelo general Heleno e pelo general Braga Neto. Que é mais prova de que, neste processo, eles deveriam estar tão presos quanto os outros 5 que foram envolvidos e que estão presos neste momento. Não é preciso mais prova nenhuma. Porque se eles iam ser eles os líderes desse comitê de crise essa criadas por eles próprios, é evidente que eles estão envolvidos. E a partir do momento que todo esse processo é feito no Palácio do Planalto, o documento impresso no Palácio do Planalto, que é mais evidência do que o Presidente da República também está envolvido, o ex-Presidente da República, o Jair Bolsonaro, está envolvido nesse processo e também deveria estar preso neste momento. Pelo amor de Deus, é muito importante que as pessoas comecem a ir para as ruas agora, exigindo a prisão dessa gente. As pessoas têm ido para as ruas, muitas vezes, para reivindicar coisas extremamente importantes, como é o caso do 6 em 1. Infelizmente, alguns têm-se aproveitado desse movimento do 6 em 1 em benefício pessoal, com outros objetivos que não têm nada a ver com o objetivo legítimo de reduzir o número de horas de trabalho, porque toda essa narrativa de que isso vai levar ao caos é absurda. Porque se fosse o caos, a Europa estaria um caos, também a maior parte dos países da Europa se trabalha muito menos que no Brasil. Na maior parte, não todos. A Holanda, por exemplo, são 29 horas. A Irlanda, por exemplo, que é um país com um regime extremamente liberal, trabalha muito menos do que no Brasil. Menos de 30 horas semanais, em média, que se trabalha lá. E nenhum desses países estão falidos. Nenhum desses países está o caos que se apresenta. Mas também é preciso ir para as ruas, exigir punição para essa gente. É preciso ir para a rua e dizer que Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, toda essa corja esteja na cadeia. Se as pessoas não pressionarem, não vai... Em algum momento a justiça vai atuar e vai querer prender. A questão é, quando isso ocorrer, terão alguém para prender? Quando isto ocorrer, será que essas pessoas ainda vão estar no Brasil à espera que a polícia lhes vá bater a porta para levá-los para a cadeia? Bom, este vídeo foi para falar sobre isto. Provavelmente não vou gravar mais 1 ou 2 vídeos hoje, mas para já ficam por aqui. Fiquem bem. Vemos no vosso próximo vídeo. E não se esqueçam, partilhe estes vídeos nas redes sociais. Dê o seu like se gostou. O dislike se não gostou. Dê o seu comentário. O que é que você pensa disto? O que é que você acha de se pôr... criar um movimento para levar as pessoas a ruas, para começar a exigir que a justiça atue em defesa da democracia de uma forma mais adiante. Eles têm feito um excelente trabalho, a Polícia Federal tem feito um excelente trabalho. A questão é, será que depois de todo esse trabalho feito, nós vamos ter na cadeia apenas o peixe miúdo e os tubarões, os grandes líderes, vão estar lá fora a usufruir de todos os crimes, do resultado de todos os crimes que praticaram no Brasil? Bolsonaro, por exemplo, alguém tem dúvidas que a fortuna dele foi feita de forma ilegal? É admissível que ele possa ir para o estrangeiro usufruir dessa fortuna que ele conquistou de uma forma totalmente legal? Porque é evidente que, como político, ele jamais teria conseguido acumular também a fortuna. Tanto ele como os filhos, evidentemente, porque toda aquela família é uma organização mafiosa. Isto está por mais do que evidenciado. Estão à espera de quê? Que ele vá poder ir, por exemplo, para os Estados Unidos, agora que o Trump ganhou, usufruir dessa fortuna acumulada? Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.